nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson e hoje, na nossa aula de redação, nós vamos observar algumas dicas, alguns aspectos da sua redação que você precisa ficar atento para conseguir fazer uma redação nota 1000, tá? Nós iremos projetar aqui na tela do vídeo para vocês as características ou pontos ou fatores, vocês podem chamar de qualquer nome que vocês quiserem, que são essenciais na hora de produzir uma boa redação, tudo bem? Então fiquem atentos, vamos prestar atenção nas explicações de cada aspecto que vai ser apresentado na nossa aula de hoje. Depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo o material em PDF da pesquisa que eu fiz, para que vocês possam ter então aí impresso ou guardado, para que mais na frente vocês possam estar lendo novamente, revisando para não esquecer, beleza? Então vamos lá para a primeira dica. Bom pessoal, a nossa primeira dica, vocês estão observando aí, é justamente investir na teoria. Então, invista na teoria. O que isso quer dizer? Tem um pequeno conceito que foi trazido aí para a gente. Antes de tudo, é preciso entender como funciona a redação e o que o Enem exige. A gente está focando aqui a questão do Enem porque, na verdade, a função e a lógica de vocês estarem hoje estudando redação subtende-se que é para conseguir uma nota boa no Enem. Então a gente sempre vai estar focando, já desde o nono ano, essa ideia da prova do Enem, porque é a prova padrão que testa todo mundo a nível de Brasil. Então ele diz o seguinte: sem ter esse pilar teórico, no entanto, dificilmente o texto conseguirá uma boa pontuação. Então o que ele está dizendo aqui para a gente? Vamos esclarecer algumas questões, algumas situações aqui. Quando ele menciona que você precisa investir na teoria, é justamente você pensar sobre que ótica você vai analisar, qual é a base, qual é a fundamentação, qual é a área do conhecimento, qual é a lógica de análise que você vai utilizar para defender a sua ideia. Presta atenção nisso. Então, vamos exemplificar. Imagine que você vai falar sobre violência contra a criança e o adolescente. Ora, você pode analisar essa ideia, esse tema, sobre uma teoria jurídica, sobre uma lógica jurídica. Pode usar, por exemplo, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode utilizar, por exemplo, a questão dos direitos universais da criança. Você pode estar utilizando, por exemplo, a própria Constituição Federal. Ou você pode estar analisando sobre a área do conhecimento do ponto de vista sociológico, sobre as desigualdades sociais, sobre os aspectos da própria função social da escola, a questão da família. Então você pode estar analisando sobre essa ótica social. Então você pode analisar sobre a ótica jurídica, sobre a ótica social, e você pode também estar falando sobre a ótica puramente educacional, né? A questão da educação do nosso país, de maltratar as crianças, de não valorizar a infância, de não ter um respeito por elas, pelo fato de serem menores, enfim, não contribuírem tão diretamente com a sociedade, como algumas sociedades patriarcais pensam, sociedades machistas pensam. Então, você vai ter que entender qual é a lógica que você vai utilizar para defender a sua ideia. Outro exemplo é a gente pegar, vamos supor aqui, a questão da escravidão. Eu posso analisar a escravidão sobre várias áreas do conhecimento. Eu posso analisar a escravidão sobre a área, por exemplo, da ideia sociológica. Eu posso falar sobre a questão da economia, do período da escravatura, em que os escravos eram uma ferramenta de troca, era uma moeda, né? Valia dinheiro ter escravos, era um status de riqueza. Posso falar sobre também a questão dos resultados, principalmente na época em que os escravos eram utilizados para trabalho nas fazendas. Então, eu posso analisar sobre essas perspectivas, posso falar, por exemplo, da escravidão sobre uma ótica de hegemonia, sobre a questão do branco ser uma raça superior a uma raça negra. Então, dependendo da minha ótica de análise, eu preciso entender bem a minha teoria. Então, fica a dica, anota isso daí. Se você, por exemplo, for falar sobre um assunto, vou colocar aqui mais uma vez como exemplificação. Se você for falar sobre o câncer, por exemplo, a doença, o câncer, e você usar a teoria da área médica e você não souber nada da área médica para fundamentar a sua redação, então procure uma outra área do conhecimento,
porque você vai se dar mal na sua prova, você não vai conseguir tirar um êxito bom. Preste atenção nisso. Você poderia estar utilizando, por exemplo, a lógica emocional, psicológica, né? Como as pessoas que sofrem com câncer são afetadas psicologicamente e emocionalmente. Já que você pode ter um domínio sobre isso, você pode estar falando sobre o sofrimento ocasionado, as dificuldades para lidar com uma pessoa, né, que está sofrendo com câncer, que ela se torna uma pessoa mais sensível, a questão da depressão. Então, se você consegue ir mais por um lado, procure aquele lado que você vai conseguir se dar bem. Então, não adianta você querer ser o bonzão e na hora pegar uma teoria que você não tem conhecimento para dar fundamentação teórica sobre isso. Correto? Beleza? Então vamos para a nossa próxima, o nosso próximo fator, nossa próxima questão de análise. Vocês estão vendo agora aí no quadro? Nosso próximo tópico. Escreva segundo a estrutura certa. O que isso quer dizer para a gente, né? Escrever seguindo a estrutura certa. O que isso implica para nós? Escrever seguindo a estrutura certa, na maioria das vezes, é você simplesmente saber Bom, a nossa segunda forma de análise, de entendimento aqui, uma dica importante, é você escrever seguindo a estrutura certa, tá? O que nós vamos considerar nisso daí? Vocês estão vendo aí a imagem e tem um conceito para nós. Ela menciona a seguinte situação. A maioria costuma saber aquela regra bem básica sobre a estrutura, que nós já vimos aqui várias vezes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que muitos param por aí, ou seja, muitas pessoas quando só sabem, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e uma conclusão. Conceitos básicos, né? E aí elas param, não querem aprofundar o estudo sobre uma redação. E o que elas não sabem é que uma boa redação, ela vai muito além, uma redação nota 1000, uma redação com nota máxima, ela vai muito além dessas três estruturas básicas. Em aulas anteriores eu havia mencionado para vocês que nós temos, de fato, as subdivisões dentro de cada estrutura básica dessa daí, ou seja, na introdução, por exemplo, eu posso estar estudando o tópico frasal. O que é o tópico frasal, professor? O tópico frasal, eu falei já isso em aulas anteriores. É aquela alma, é a essência da introdução. É mais ou menos 1,5 linha que define de fato toda a essência do seu texto, que o leitor vai entender lá no desenvolvimento. E lá no próprio desenvolvimento, eu tenho que analisar meu ponto de vista, eu tenho que trazer argumentações convincentes. Então, há certas profundidades que precisam ser analisadas. Mas lembrem-se que a estrutura básica ela precisa ser seguida. Então você vai ter a sua introdução, o seu desenvolvimento, a sua conclusão. O que eu estou mencionando aqui para vocês é que dentro de cada estrutura dessa observada, há um aprofundamento. Então você precisa se dedicar mais a estudar um pouco sobre a introdução, como fazer uma boa introdução. Isso nós vamos entender melhor em aulas futuras, tá? Como fazer um bom desenvolvimento, as características de um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Na aula anterior, eu havia entregue para vocês até um PDF que trazia uma divisão de uma redação nas suas partes essenciais, nas suas estruturas essenciais. Nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Estão lembrando? Até fiz um vídeo também, uma videoaula, que falava sobre essa questão da estrutura da redação. Só que nós vamos ter que analisar mais para frente cada parte isoladamente e estudar aprofundadamente o que compõe cada uma dessas estruturas aí, tanto na introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode parar apenas no conhecimento básico. Uma boa redação precisa ter uma boa introdução, precisa ter um bom desenvolvimento, precisa ter uma boa conclusão. Não dá para você ficar só em meio termo. Vamos para o próximo? O próximo ponto, o próximo tópico que vocês estão vendo é estude os temas da atualidade. Por que isso é importante, pessoal? Principalmente essa molecada nova, essa galera do ensino médio, educação básica, parece que vive alienada, fora do mundo. Só se interessam por bobagens, né? Jogos, enfim, internet, redes sociais. Se bem que hoje as redes sociais elas estão muito ligadas nos acontecimentos atuais, acaba sendo uma fonte de referência e de estudos. Mas além disso, é preciso que você fique atento a sites, jornais, órgãos, né, de respaldo, para que você consiga
ter uma lembrança quando precisar fazer uso desse recurso de um ponto de referência de relevância. Não dá para colocar lá na tua redação alguma coisa que você viu na atualidade que passou, por exemplo, lá no Facebook. Né? Segundo o Facebook, no perfil de fulano, ciclano, eu vi isso. Isso não vai valer, isso não vai dar certo, tá? Embora seja talvez um perfil de alguém que tenha uma certa autoridade, um respaldo, uma personalidade famosa, né, na área científica, mas você não vai ter que estar utilizando essa plataforma como uma referência, embora sirva para você argumentar alguma coisa, mas não vai poder estar utilizando ela como uma referência de citação aí. Então, conhecer as questões atuais é muito importante, porque geralmente as redações dos vestibulares eles abordam temas políticos, econômicos e culturais da sociedade. Por isso, é importante que você conheça sobre os assuntos que estão sendo discutidos no Brasil e no mundo. Por que isso é importante, galera? Porque geralmente as redações elas exigem de vocês um conhecimento de mundo, um conhecimento que precisa ser observado na tua redação, que vai transparecer para o avaliador que você é uma pessoa sensata, uma pessoa que tem condições de prosseguir intelectualmente seus estudos. A redação não é só para avaliar a sua escrita, é para avaliar a sua capacidade sociocognitiva. O que é isso? Como você se posiciona diante do mundo, diante da sociedade. Essa é uma das características também. Continuando, nós vamos observar agora aqui o próximo tópico, a próxima imagem, que diz o seguinte: escreva no mínimo uma redação por semana. Ah, não. Escrever uma redação por semana, olha que ele colocou aqui, escreva no mínimo. Tá? Ele não está pedindo você escrever uma por semana, no mínimo uma. Na pior das hipóteses, se você ficar muito ruim, muito mal, você vai fazer pelo menos uma redação. Mas o ideal é que você faça pelo menos 2, 3, 4 redações durante a semana. E com temas diferentes. Para você ter uma maior gama de possibilidades de saber discutir sobre vários temas possíveis, né? Porque você não vai adivinhar o que vai ser cobrado para você numa prova na escola, uma prova de bimestre, não vai saber o que vai ser cobrado numa prova, por exemplo, do IFMA ou do Enem no futuro. Então, você precisa ficar atento a isso. Até mesmo no concurso de redação qualquer, você precisa ter base para discutir sobre qualquer assunto, mesmo que de uma maneira mais superficial, mas você precisa ter aí um pouquinho de coerência de conhecimento. Então, ele pede que você escreva. Ninguém está imune a erros, ou seja, você pode estar errando constantemente. E é praticando que se aprende, como eu sempre venho falando para vocês, pessoal. Prática de redação é todo dia, é hábito. É igual banho, tem que ser todo dia. Você não vai deixar para tomar banho só uma vez no mês. Ou para tomar logo durante o dia inteiro, um banho inteiro para equivaler durante o mês. Não adianta. Não é isso? Você precisa banhar todos os dias. Então, o ideal é fazer uma redação toda semana, já que a prática pode levar à perfeição. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu já até sou um pouquinho mais assim radical em relação a essa frase que foi colocada aí. O ideal é fazer uma redação toda semana. Eu acho que não. Eu acho que o essencial, não é nem o ideal, o essencial é você fazer uma redação praticamente todo dia. Ou seja, todo dia você precisa fazer uma redaçãozinha aí, pequena, discutir sobre uns temas, sortear algum tema que já foi falado anteriormente e tentar fazer uma redação, tá? Bom, essa aí é a nossa quarta dica, nosso quarto tópico, nossa quarta temática. Agora nós vamos para a nossa próxima temática, que é a quinta. Vou colocar aqui na tela. A quinta temática diz: busque por alguém que corrija suas redações. Não adianta nada eu cumprir todo o aspecto do tópico anterior que eu havia falado, de escrever uma redação toda semana, ou mais de uma toda semana, se essa redação vai ficar jogada e guardada. Então é importante que, além do meu professor da escola, além dos meus avaliadores, né, acadêmicos que eu tenho na escola, eu peça para alguém de fora também corrigir, olhar, fazer uma crítica sobre a minha redação. Então, quando ele diz aí, busque por alguém que corrija suas redações, é mais uma possibilidade, uma ferramenta de avaliação do seu perfil redativo. Ou seja, ter a correção das suas redações sobre os critérios avaliativos do Enem, ele é muito bom. Então, pega lá na internet aqueles critérios de avaliações do Enem, que inclusive a escola já fez até um concurso de redação ano passado. Nós tínhamos lá as 5 competências que são cobradas, os 5 critérios que são mencionados lá.
visto que a partir dessas correções você saberá onde está com maior dificuldade e onde você precisa se aperfeiçoar ou melhorar, ou se você está bonzão aí, não precisa mais de nada, só manter o ritmo. Então isso é muito importante. De preferência, peça para que alguém sempre leia a sua redação, guarde suas redações anteriores para depois você estar lendo uma por uma na sequência cronológica em que você escreveu. Você vai vendo seus avanços, suas mudanças sobre a sua redação. Então é muito importante você estar fazendo isso daí, beleza? Então você vai sempre ficar atento a essas questões, pedir para que as pessoas fiquem fazendo críticas, né? Críticas construtivas, óbvias, né? Não são críticas quaisquer, precisam ser críticas construtivas. O nosso próximo tópico traz o seguinte tema: controle o tempo de escrita. Isso é muito importante. Por que isso é importante, professor? A galera se dá muito mal na prova do Enem. Eu, como avaliador, como aplicador de prova do Enem em anos anteriores, eu já percebi muito isso. Alunos que têm uma capacidade muito boa, né, cognitivamente falando, alguns até ex-alunos meus, mas que ao receber as provas, de relance, a gente acaba vendo, observando ali, a gente vê que a pessoa deixou praticamente a folha inteira em branco, ou escreveu atropelando tudo, uma letra que de longe não dá para você nem entender o que está acontecendo. E isso muitas vezes é ocasionado pelo fato do aluno não prestar atenção no tempo. Geralmente as provas de redação, elas dão para o aluno um tempo maior. Geralmente há naquele período da avaliação um quantitativo de horas, de minutos que são adicionados pelo fato da redação em si. Até em escolas normais, geralmente o período de prova às vezes dura 3 ou 4 horários, né? Dependendo da quantidade de provas. E quando você tem a prova de redação, geralmente é adicionado mais 1 hora, 1h30 ou 45 minutos. Isso por quê? Porque você tem que entender que a sua prova precisa ser revisada por vocês. Você precisa entender que a sua prova precisa ser reanalisada, passada limpo. Então, esse processo todo, ele requer tempo e atenção. Então, vamos analisar o conceito trazido aqui pra gente? Diz assim: no início da aprendizagem, você não precisa se preocupar com o tempo que gasta para fazer o texto. Mas à medida que for conseguindo produzir a redação com facilidade, é essencial que você comece a limitar o tempo. Ponto aí, vamos fazer um pontinho aí, tem uma vírgula, mas é um ponto aqui. Então, você não pode esquecer desse detalhe, tá? Preste atenção, à medida que você vai desenvolvendo a praticidade, você já começa a ficar calculando quanto tempo você leva para fazer uma redação sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Isso vai facilitar muito, porque você vai conseguir ter um autocontrole quando precisar de fato fazer uma prova avaliativa valendo alguma coisa, em especial uma prova do Enem, por exemplo. Continuando aí depois da vírgula. Pois na prova, além de escrever uma redação impecável, para você ter uma nota muito boa, você precisa responder mais 90 questões objetivas. Por que eu coloquei esse material aqui, que ele é muito mais voltado para o Enem? Porque é o que vocês vão fazer na escola. Raciocinem comigo, calculem aí. Na escola, às vezes nós temos uma prova de português, uma prova de história e uma redação. A galera perde um tempão, não responde quase nada, às vezes nem faz a redação. E olha que às vezes a prova de português só tinha 10 questões, a de história só tinha 10 questões, aí dá 20 questões e o cara não consegue terminar a prova. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora imagina você ter que ler um textão imenso, por exemplo, a prova do Enem é assim, e na hora ainda ter que fazer uma redação. Então, para vocês verem que a escola ainda pega muito leve. Lá fora vocês vão enfrentar uma concorrência e uma pressão quanto a essa questão de logística de tempo intensa. Então você precisa fazer simulações em casa, baixar provas antigas, tentar fazer esse processo para que você não erre quando de fato você precisar fazer valendo tudo ou nada. Então, uma sugestão é você pegar uma prova anterior, né, de um nível mais baixo, uma prova de seletivo de ensino fundamental para o ensino médio, e tentar ali fazer as questões de português todas e fazer uma redação sugerida pela própria prova ou um outro tema qualquer que você baixar na internet para fazer alguma redação e tenta colocar um tempo ali para você responder tudo, né? Por exemplo, 1h30, 2 horas você vai ter que responder as 15 questões de português e ter que concluir uma redação e entregar aquela redação pronta, botar em cima da mesa dentro daquele tempo estabelecido por você. Isso é muito importante, porque se você não conseguir trabalhar essa questão do tempo e a proatividade dentro dele, você pode ter uma certa dificuldade lá na frente para conseguir, então,
concluir sua redação. E às vezes a pessoa ela é muito boa em redação, mas ela é péssima nessa questão de controle de tempo, então ela se perde demais, não consegue às vezes nem passar por gabarito as suas questões ou passar a limpo a sua própria redação. Entendido isso? Vamos para a nossa próxima situação. A próxima situação diz o seguinte: aprenda a planejar o seu texto antes de iniciar. Tem uma aula que eu dei para os alunos do 8º ano, que se vocês quiserem depois eu posso estar mandando o link aí para a turma de vocês, que é sobre a teoria da redação. São as teorias básicas, né, que a gente já viu várias vezes, mas que a gente sempre esquece e deixa passar ali por despercebido e que acaba prejudicando o nosso aprendizado. Quem quiser depois pode me pedir aí o link que eu coloco lá para vocês estarem visualizando essa aula do 8º ano. Uma aula pequena, mas bem sucinta, bem instrutiva, faz bastante diferença. Então, aprender a planejar o seu texto antes de iniciá-lo, primeiro que você vai poupar tempo. Não adianta você estar escrevendo de qualquer jeito, depois apagando, fazendo, passando a limpo, fazendo um borrão, fazendo um monte de croquis, né? Fazendo um monte de esboço e você não chegar a lugar nenhum. Então, primeiro, planeje bem o seu texto, organize as ideias, veja o que você vai colocar na introdução, o que você vai colocar no seu desenvolvimento, como você vai fechar a sua conclusão. Pensa no tópico frasal lá na introdução. Isso vai facilitar muito o seu desenvolvimento, a sua capacidade, né, de síntese, a sua produção, na hora de executar a sua redação. Então, o planejamento do texto ele irá ajudar você a estruturar o pensamento e garantir que você organize a sua redação de uma melhor forma, de uma forma melhor, com mais produtividade, com mais coerência, com mais rendimento, tá bom? Então, antes de tudo, se por acaso você tem aí 1h30 para produzir uma redação, perca 15 minutos pensando em como você vai fazer o seu texto, tenta mergulhar na sua mente e buscar conhecimentos enciclopédicos, né? Conhecimentos de mundo, conhecimentos enciclopédicos que você já assimilou no decorrer da sua vida, que tenha alguma semelhança ou que contribua para o tema solicitado. Então, pensar um pouquinho do ponto de vista social, filosófico, científico, sobre aquele tema, sobre várias áreas do conhecimento, aí você vai chegar a uma conclusão e vai ver qual é a melhor forma de abordagem teórica que eu posso fazer para aquela redação. E aí você faz um esboçozinho, né? Como se fosse um esqueleto, um roteirozinho de como você vai fazer sua redação. Isso não é o resumo, não é o borrão, né, que você depois vai passar limpo. É o seu roteirozinho, você faz no cantinho da folha ali, na costa, numa outra página, e coloca lá alguns tópicos que você vai precisar trabalhar em ordem cronológica, do início da redação até o final da redação. Aí depois sim você vai fazer a sua redação propriamente dita, que é o seu rascunho, o seu borrão. Aí no final você vai passar para a folha limpa, aquela folha que você vai entregar para o avaliador, para o professor, tá bom? Não esqueçam esse detalhe. Vamos agora para a nossa próxima temática. A próxima temática diz assim: aprimore o seu repertório sociocultural. Eu acredito que das temáticas observadas aqui, essa é uma temática que gera muito problema. Muito problema. Por quê? A gente observa que, na maioria dos casos, os alunos escrevem bem, têm uma caligrafia bonita, mas eles não têm conteúdo sociocultural para apresentar. O que significa ter esses conteúdos socioculturais, né? Esses conteúdos sociais, esses conteúdos que envolvem a cultura como um todo. Ele é um dos grandes problemas. E isso é muito exigido de vocês. Vamos analisar o conceito que está sendo colocado aqui para a gente no vídeo. Um dos critérios avaliativos pelo Enem, em qualquer outra redação também, não só o Enem, é o repertório sociocultural. Ou seja, ele avalia o seu conhecimento de diversas áreas e a sua capacidade de relacionar eles, ou seja, esses conteúdos socioculturais, como tema proposto. É muito complicado, às vezes você, por exemplo, está falando sobre racismo, né? Agora a gente está vivenciando essa situação nos Estados Unidos, que o negro foi ali morto, sufocado pelo pescoço, né, preso ali com o joelho do guarda e pedindo socorro, e aí o guarda, por ser branco, né, ali foi assim, um estopim para gerar uma grande confusão. Se por acaso fosse um policial negro que tivesse feito esse ato e levado a óbito essa pessoa,
Não sabemos o impacto ao certo como aconteceria, mas eu tenho certeza que seria menos intenso do que está sendo hoje atualmente discutido na mídia. Pelo fato do policial ser branco e a vítima ser negra, a gente tem uma grande discussão aí. Então, tentar analisar essa problemática, né? Não que eu esteja por um lado A ou B, aqui eu estou sendo imparcial, mas é só uma questão de sugestão. A gente precisa analisar todas as versões possíveis sobre todas as óticas, sobre o ponto de vista social, cultural, ético, né, jurídico. É preciso a gente procurar ver essas funções todas para a gente poder fazer um julgamento melhor, um julgamento mais consciencioso, tá bom? Então é importante a gente ter essa visão aí. Então é importante que a gente se interesse pelas culturas. Eu, por exemplo, eu não gosto de reggae. Tudo bem, ótimo, mas procura entender um pouquinho como funciona a lógica do reggae, porque vai que um dia cai na prova falando sobre a Jamaica brasileira tal, e você aí vai boiar, né? Literalmente é isso, você não vai saber fazer nada. Então, é importante você pensar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho isso como conteúdo, né, acadêmico. Tudo pode ser analisado do ponto de vista acadêmico, então a gente precisa entender um pouquinho essa ótica. Talvez eu tenha uma formação pessoal, familiar, que nunca me aproximou de determinados tipos culturais ou modelos culturais, mas aí eu preciso compreender como funciona. Então eu vou colocar aqui uma situação hipotética para a gente apenas analisar, tá bom? Presta atenção. Vamos supor que eu seja de família católica, mas aí eu tive uma certa aversão ou rejeição por evangélicos. É só uma situação, tá? Estou só exemplificando para a gente discutir melhor essa situação. E aí no final eu vou falar sobre diversidade ou respeito religioso. Ora, se eu não conheço a religião do outro do ponto de vista conceitual, do ponto de vista social, cultural, eu só vou poder fazer essa análise da minha visão católica. Eu não vou conseguir analisar o conteúdo religioso sobre a visão evangélica, sobre uma visão de qualquer outra religiosidade possível. Entenderam bem? Lembrando que ambas aí são de origem cristã. Mas é preciso que eu pesquise um pouquinho sobre o que cada uma fale para eu conseguir fazer um julgamento argumentativo melhor. Então é importante eu me aprofundar, de certa maneira, nos assuntos que o mundo, né, fica discutindo, entender um pouquinho a diferença. Hoje se fala muito, por exemplo, sobre diversidade de gênero, sexualidade. Então é preciso você ler um pouquinho para entender os conceitos corretos, até para não usar uma expressão errada numa redação, porque se você infringir os direitos éticos e universais e morais, a sua redação ela vai ser anulada, não tem para onde correr. Então às vezes você tem uma ideia boa, mas aí por ter colocado um vocabulário errado, não tão apropriado, um vocabulário um pouco ofensivo, você colocou aí a perder a sua redação. Tá? Então mais uma dica interessante e importante para você ficar pensando aí na hora de produzir sua redação. Vamos para o próximo? A próxima dica diz: melhore o seu vocabulário. Isso aqui, gente, é importantíssimo, importantíssimo. Como que eu posso melhorar o meu vocabulário se eu não ler? Eis a questão, né? Então é importante que você passe a ler mais. Uma coisa é a nossa linguagem coloquial, é a nossa conversa, como eu estou falando aqui. A gente não se preocupa tanto, né, em aprimorar a tonicidade, a expressão. A gente usa muito um termo coloquial aqui e acolá, a concordância não tão bem perfeita, mas num texto escrito é preciso a gente entender que a gente precisa organizar isso, porque falando, expressando, a gente tem um fluxo da fala, que é o processamento do nosso cérebro com o movimento que a nossa língua faz para pronunciar as palavras. Então a gente acaba fazendo algumas interrupções, coloca assim algumas marcas de oralidade. Mas no texto escrito ela não vai aparecer, principalmente se for um texto dissertativo argumentativo, que é um texto criterioso. Então, você precisa melhorar o seu vocabulário. Então, fazer uma boa redação implica nessas características. Então, é importante que você tenha um vocabulário extenso, para não se prender à repetição de palavras, né? Fazer aquele jogozinho de coesão e coerência interessante, para estar evitando, estar repetindo várias vezes aqui ao mesmo tempo, que você não consegue colocar um outro que substitua ou uma palavra que faça uma referência sobre aquele termo que você repete várias vezes ali, consequentemente, né, porque não consegue colocar um vocabulário bom. Então, só se adquire isso lendo. E não é lendo o dicionário.
é lendo o texto e procurando significado no dicionário. Não adianta você comprar um dicionário e fazer ditado de palavras só para tentar memorizar os vocabulários. Você vai aprender muito mais teoria vocabular se você ler redações, ler textos, ler matérias de jornais, ler artigos e depois pesquisar aquela palavrinha dentro daquele contexto ali, tá? Dica importante. Vamos para a próxima. Diz assim: faça uma proposta de intervenção completa. O que isso implica, Railson? Isso implica, pessoal, em você ter que analisar a sua intervenção, a sua proposta ali de uma intervenção sobre um tema, sobre uma problemática que foi colocada na sua redação, por completo. Você não pode fazer uma defesa, uma intervenção parcial, né? Ou só pela metade ali, ou puxando só para um lado. Você precisa ter a completude disso, você tem que ser completo naquilo que você vai fazer. Uma boa proposta de intervenção, né, uma intervenção completa, vale nada menos que 200 pontos, isso na prova do Enem. Mas se isso fosse em qualquer outra avaliação, provavelmente valeria uma nota entre 0 a 10. Lembre-se de que sempre que você for abordar qualquer aspecto da sua redação, o seu problema precisa vir com uma solução, uma finalidade. Você precisa trazer ali uma solução, uma intervenção para aquele problema. Isso irá fazer com que a sua redação se torne uma redação muito mais bem esclarecedora, muito melhor pautada, bem mais escrita, bem mais ressaltada, certo? Então, quando pensar numa intervenção, numa solução para um problema, dê a solução completa, não deixe para o leitor completar ou deduzir o que você está querendo dizer ali. Você tem que fechar a sua ideia de intervenção por completo, beleza? A nossa próxima temática aqui, para finalizar, é você se basear nas redações com nota máxima, ou seja, tem como você pegar aí várias redações que tiveram notas máximas que podem servir como modelo, exemplificações para você estar analisando, lendo, vendo os aspectos que foram contemplados ali e as notas angariadas por essas redações. Então é importante que você sempre veja essas questõezinhas aí. Analisar os bons exemplos são muito importantes para o nosso crescimento, tá bom? Observar como eles fazem, como acontece, como se dá esse meio de produção. É importante para que a gente também aprenda a analisar e fazer da nossa maneira também, né, o nosso melhor. Então analisem bem esses modelos de redações que já foram contempladas com notas bem altas, para que você consiga fazer então uma análise da sua redação com essas redações aí, o que elas têm em comum, o que você pode estar colocando ali para estar aprimorando a sua redação. Tudo bem? Então a gente tem aqui esses pontos analisados nessa nossa aula de hoje, que vai servir para a vida inteira de vocês. É uma aula que não vai ter prazo de validade, né? É um tema que vai ficar sempre aí recorrente enquanto vocês precisarem estar aprendendo sobre redação na vida. Vocês vão estar sempre precisando estar relembrando esses pontos aqui tracejados por nós nessa aula de hoje. Beleza? Então, queridos, queria agradecer a atenção de vocês. Eu acho que foi uma discussão muito produtiva, falar um pouquinho sobre essas questões, até porque a gente, querendo ou não, deixa passar batido alguns pontos, algumas questões a gente analisa, depois esquece, e relembrar esses aspectos é muito importante e sempre, todos os dias, estar sempre tocando nesses assuntos, porque faz com que a gente consiga produzir um texto melhor, ter uma qualidade melhor, tanto nós, enquanto professores, quanto vocês, na condição de alunos. Nós precisamos constantemente estar sempre aprendendo e se autoavaliando, tá bom? Então, por isso a necessidade de trazermos esses pontos em especiais, né, para a nossa turma, porque vocês logo estarão no ensino médio e estarão já aí sendo concorrentes uns dos outros. Então, é preciso que vocês estejam bem preparados para estar tendo uma visão, né, sobre o tema, sobre a redação, de uma maneira mais esclarecedora e até mesmo mais proativa. Então agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa próxima aula. Revejam esse vídeo, leiam o material e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus.